Tarde, boa tarde a todos, é um prazer, mais uma live, mais um conteúdo interessante, mais um pouco de conhecimento, de entendimento, de curiosidade, que é a proposta das nossas lives, é trazer pessoas que tenham algo interessante para nos passar, que contribuam com as nossas vidas, que matem nossas curiosidades, ou qualquer coisa assim. Seja bem-vindo, Lebase, acho que isso. Seja bem-vinda, muito bom receber você aqui. Faz como eu, já vai clicando aqui nas pessoas que você pode convidar para estar na live conosco. Já vai colocando coraçãozinhos e convida o maior número de pessoas para a gente estar trazendo um pouco desse conhecimento. Estamos aguardando Cleberson Vinícius, pastor Cleberson entrar, para nós iniciarmos um bate-papo com ele. Acredito que vai ser bem interessante, bem enriquecedor a nossa conversa, algo que para mim, João, é extremamente desafiador e acredito que para muitos deve ser curiosidade. Fátima, Cristina, seja bem-vinda. Me ajuda aí, gente. Vai Ronald Brito, pastor Ronald, meu querido, vai também ser um convidado nosso semana que vem. Vai estar conosco. Carlinhos, meu brother, como tá você, querido? Como estamos de quarentena? Estamos só aguardando aqui o pastor Cleberson entrar para a gente começar a conversar com ele sobre esse tema de sobre o tema de como conciliar a vida de empresário, trabalho, né? Oi, Flaviane, tudo bom, querida? Grande beijo. Você também tá me devendo sua live, viu? Tô só esperando você me dar o ok, né? Minha esposa linda, Nájila. Então hoje a gente vai conversar com o pastor Cleberson. Ele que é um empresário de sucesso aqui de Fortaleza, desenvolve não só aqui no Norte e Nordeste inteiro funções da empresa dele, do que ele faz como trabalho, e ao mesmo tempo ele pastoreia uma das igrejas da nossa comunidade do amor. Nós temos o reverendo como pastor presidente, temos a base do industrial, que o pastor Cleberson junto com a esposa, pastora Adriana, pastor Léo e pastora Efigênia estão ali na frente, né, da industrial, da base do industrial. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como desenvolver essas duas funções, como conciliar isso, os desafios, apenas aguardando ele entrar. João Luiz Frota, meu querido, meu chefe, meu líder, tô esperando você, viu, com suas orientações pra gente trabalhar forte. Vamos construir um negócio bom aqui no Ceará. Viu? Tamo junto, querido. E é isso, gente. Grace, seja bem-vinda, Grace. Muito bom ter você aqui. Aguardar um pouquinho mais o pastor Cleberson entrar para a gente começar a conversar com ele. Pastor Ronald, saudade do senhor, viu, pastor Ronald? Rosana, seja bem-vinda. É isso aí, estamos aqui. Acredito que a fazer as lives é algo que está me ajudando também, né? Eu estou isolado no meu quarto pela Covid e as lives estão fazendo me ter contato com pessoas e isso é algo muito bom que está me ajudando bastante, né? Então é isso, gente. Vamos aguardar aqui um pouquinho enquanto o pastor Cleberson chega, para nós iniciarmos o nosso bate-papo. É isso, pastor. O senhor sabe que o senhor é pastor Ronald, o senhor sabe que o senhor é parte fundamental da minha caminhada. O senhor sabe que muitas vezes o senhor já me aconselhou, já caminhou junto comigo. Tô com Covid, mas estou assintomático, tá? Não tenho nenhum sintoma. Eu apenas fiz o exame porque no meu local de trabalho algumas pessoas testaram positivo e aí
Eu trabalho na secretaria aqui em Fortaleza e o nosso secretário disponibilizou de pronto os exames e todos estão sendo testados, foram testados, e eu dei positivo e me isolei automaticamente em respeito à minha família, em respeito aos outros. Mas como eu disse, estou sem nenhum sintoma, estou tranquilo, sem febre, sem dor, sentindo gosto de tudo. Inclusive até dei já uma engordadinha de tanto gosto que eu estou sentindo das coisas. Mas estou tudo bem, graças a Deus, sem nenhum tipo de... Estou bem, totalmente bem, sem nenhum sintoma, graças a Deus. Confesso que para mim uma das coisas mais difíceis eu acho que, não sei se são todos assintomáticos, né, mas pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente ativa, que estou sempre fazendo alguma coisa, que desenvolvo várias funções, que é o tema da nossa live de hoje, uma das coisas mais difíceis para mim está sendo realmente ficar dentro de casa. Eu acho que, não que eu queira, não desmerecendo, Deus me livre, nem quero que isso aconteça, mas eu acho que se eu estivesse sentindo algum sintoma, tipo febre, dor no corpo, alguma coisa assim, isso me traria um sentimento de doença. E psicologicamente seria mais fácil estar em isolamento. Mas como eu tô 100%, como eu não sinto nada, como eu não... parece que eu não tô doente. E aí isso torna mais difícil ficar isolado. Por isso que eu falo que eu estou isolado em amor aos outros, né? Em amor à minha família, à minha mãe, à minha esposa, às minhas sobrinhas, minhas cunhadas, meus cunhados e, sei lá, a minha comunidade, a todos, né? Que de alguma forma se relacionam comigo. Exatamente pelo fato de eu não ter sintomas, eu acabe hábitos naturais de coçar o nariz e passar a mão em algum canto e dali alguém passa e pode se contaminar exatamente por não ter os sintomas da doença em si, né? E é isso tem me deixado, tem sido difícil para mim, psicologicamente, emocionalmente, estar no isolamento, né? E não é o isolamento na minha casa, não é o isolamento com a minha família, né? Apesar da minha esposa e da minha mãe estarem aqui comigo, mas assim, da porta para fora e eu da porta para dentro, não tenho contato, só fico ali, recebo a comida na porta, entrega as louças na porta, e é isso. E vou vivendo com todo cuidado, quando abro a porta estou de máscara, minha esposa também de máscara, ela que está me ajudando. E aí a gente vai driblando, ganhando, né? Dessa doença, desse momento. E é isso, e com fé em Deus, orando muito, estando na oração da madrugada, para os que estão aqui e não conhecem, oração da madrugada, todos os dias. Você pode entrar no Instagram ibcamor.com, desculpe, esse é o site. Pode ser no site também, mas o IBC Amor, né, @IBCAmor, que é da nossa igreja. Você pode entrar no do Reverendo Munguba Júnior, ou Munguba Júnior, @, né? Você vai encontrar aí a todos os dias, 5 horas da manhã, nós estamos. Eu tô de alarme ligado, acordo, assisto, depois volto a dormir. E tem sido abençoador, tem sido extraordinário, na verdade, acompanhar, ter esse momento, ter essa dedicação a Deus, né? A frase que eu tenho levado comigo durante esse momento que eu estou vivendo é que está sendo a melhor oportunidade para eu me conhecer de verdade, né? Por mais que a gente assista televisão, por mais que a gente leia, por mais que a gente faça live, por mais que você invente milhões e milhões de coisas para passar o tempo, não há nada suficiente que preencham 16, 17 horas. Existe sim um momento que você pensa, que você para refletir sobre você mesmo, que você para refletir sobre a sua conduta, tá? Que você para refletir sobre quem é você, o que Deus quer, né? Como a gente fala no Celebrando Recuperação, que é um ministério que eu sou líder na comunidade do amor, você para refletir quem eu sou, eu paro para refletir
como eu sou como marido, como eu sou como cristão, como eu sou como discípulo, como eu sou como pessoa, né? Como eu venho tratando a mim mesmo. Eu tive uma experiência na live de ontem, eu acho que foi na de ontem, ou foi na de terça, na de segunda, não lembro agora, mas eu falei que eu tive eu acordei com muito sintoma de falta de ar e corri para o hospital e cheguei lá, não tinha nada, não tinha pulmão, ou não tinha pulmão, não tinha nada no pulmão, não tinha nenhum tipo de fosquidão, lá pulmão fosco, né? Nada, saturação do oxigênio perfeita, tudo perfeito. E eu estava com aqueles sintomas. E eu descobri que por mais que eu tenha uma caminhada com Cristo, por mais que eu dedique a minha vida a Cristo, por mais que eu estude os 12 passos celebrando a recuperação, por mais que eu permita Deus na minha vida, por mais que eu tenha meus estudos como coach, tenha meus estudos como literatura em geral sobre o ser humano, sobre a psique, sobre tudo, por mais que eu tenha aplicado tudo isso para estar bem nesse momento de isolamento total, o meu cérebro, o meu inconsciente, ele ainda trabalhou na ansiedade e eu ainda senti sintomas, não sei o termo exato para falar, mas sintomas psicológicos, né? Tipo gravidez psicológica, que eu senti fisicamente o sintoma de algo que eu não tinha exatamente. Larinovvaisol. Seja bem-vindo, acho que é assim que fala, Ana Francis Meira, Ricardo, Paulo Afonso, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, mesmo assim, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com toda essa caminhada, mesmo com toda essa entrega a tudo, o meu psicológico ainda me pregou essa peça. Isso me fez refletir, né? O quanto eu venho tratando bem a mim mesmo, o quanto eu venho percebendo quem eu sou, como eu sou, os meus sentimentos, o quanto eu tenho colocado o quanto eu tenho vivido sentimentos que eu acho que deva viver, sabe? E não os sentimentos que realmente estou sentindo. Ter calma na hora de ter calma, aí eu vou lá e tenho calma. Ser duro na hora de ser duro, eu vou lá ser duro, mas quando na verdade eu não quero ter calma, na verdade, né, não são esses sentimentos que estão me colocando, e eu acabo, por uma inteligência emocional, por um treinamento de emoções, eu acabo buscando a emoção certa para o momento, e o quanto isso vem prejudicando a mim mesmo. Se vem, eu ainda não sei, essa não é uma reflexão que eu cheguei a um veredito. Eu ainda tenho mais aí uns 8, 9 dias em casa para pensar sobre isso. O quanto eu venho buscando ser aquilo que eu quero ser e não talvez aquilo que eu realmente seja, ou talvez aquilo que Deus me fez para ser. Eu acredito que essa é a minha maior busca. Eu ainda me pego tirando muito o controle da vida, da minha vida, das mãos de Deus, né? Eu preciso urgentemente aprender, urgentemente de uma vez por todas, a colocar Deus como primeira opção de solução, né? E parar de colocar Deus como uma solução de quando eu não consigo mais. E isso me perde tempo, energia, esforço desnecessário que eu poderia estar economizando para fazer a coisa certa. E às vezes a gente chega no certo, que é o que Deus quer, já com não tantas energias, já com não tantas forças para fazer tão bem feito como deveria, né? E porque eu ainda me pego muito pensando no meu entendimento, na minha inteligência, no meu estudo, quando na verdade eu deveria pegar o meu entendimento, a minha experiência, tudo que eu adquiri no propósito de Deus, na forma como Deus quer que eu faça as coisas, na verdade, e isso não tem acontecido, e não em todos os momentos, tá? Deixar bem claro que não é algo que eu faço não é algo que eu faço de uma maneira
não é uma métrica lógica, não existe. Algumas coisas eu coloco, outras coisas não. Esse é o grande lance, né? Pra mim. Gente, o que eu tô falando de mim, eu tô só abrindo meu coração para vocês, como um desabafo, como o que tá vindo na minha mente, enquanto a gente espera o pastor Clebson chegar pra gente bater esse papo. Tá bom? Então, assim, é uma abertura de coração aqui, aguardando ele. Então, assim, não é uma métrica lógica, não é algo que eu queira. Quando eu vejo, eu já estou fazendo, sabe? E eu não estou falando de orar. Porque orar eu oro, pedir a Deus eu peço, falar eu falo, mas é de ouvir, sabe? Porque a gente ora, Deus me dá discernimento e tal, aí Deus dá o discernimento, mas você não escuta. No caso, eu não escuto, né? E, pastor Nélio, é mais ou menos isso, sabe? Pelo fato de ouvir constantemente que eu sou muito inteligente, pelo fato de ter a perspicácia de entender as coisas de uma maneira muito rápida. Talvez isso... Fala, grande Rafael Davi! Seja bem-vindo, querido. Esse cara também, ó, monstro, hein? Grande, esse cara vai ser grande. Conheci há pouco tempo, mas já criei um carinho enorme. Você é fera, viu? Então, assim, e aí eu acabo buscando primeiramente o meu entendimento, quando na verdade nós e eu principalmente preciso trazer muito mais o entendimento de Deus, e independente de qualquer religião, sabe? Independente de qualquer tipo de caminhada com Cristo que você tenha, independente de qualquer tipo de relacionamento, que eu tenha. Gente, só um segundinho, aguarda aqui. Não saiam daí, me deem um minutinho. Estamos aqui, né? Então, assim, o pastor Clebson mandou um WhatsApp aqui, eu saí rapidinho para responder ele e já voltei. Então é isso, gente, sabe? O grande... Independente de qual é a sua... Qual é o seu relacionamento com Deus, com a religião você tem, como você busca intimidade com esse poder superior que para mim é Jesus Cristo, independente de como seja, né, em qual vertente você busque isso, né? Essa é a questão, Paulo Henrique, tá? Paulo Henrique Wolverine, ele colocou aqui, nós nos fazendo ir ao poço e para sairmos de lá, muitas vezes necessitamos da mão de Deus. Essa é a questão maior, sabe? O que está me fazendo pensar, o discernimento que está me vindo durante esse tempo, é nessas duas palavrinhas que tem no meio da tua frase. Muitas vezes. Sabe? Muitas vezes. Porque o certo que eu estou chegando a esse entendimento é que a minha dificuldade é exatamente essa. Muitas vezes. E tem que ser sempre. E tem que ser todas as vezes. E esse é o grande lance. Tem que ser todas as vezes. O pastor Clebson chegou aqui. Ele já vai entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Já vai convidando todo mundo aí, tá, gente? Que a gente vai começar agora. Pastor Clebson, seja bem-vindo, querido. Olá, tudo bem, Joãozinho? Tudo bem. Primeiro eu quero dizer que é uma gratidão, satisfação, uma honra estar conversando com o senhor aqui hoje. Como já vou pedindo desculpa aqui pelo meu cenário atrás, eu estou de quarentena, estou no quarto e nós estamos aqui
do jeito que Deus permite. Tá E, todo mundo e em aí, casa, meu filho. se eu tiver. Rapaz, hoje eu tava querendo que tá em casa. Eu tô no quarto, fechado, sem sair dentro do quarto. É isso aí. Mas vamos lá. Pastor, vamos logo direto ao assunto, sem muito, né? Que o empresário gosta de ir direto no resultado, né? Às vezes. Pastor, eu conheço a sua história, eu conheço a sua caminhada, eu sei o quão belo é o seu vencer de vida, né? E como eu estou fazendo com todas as pessoas que estão aqui, que aqui vêm às minhas lives conversar, eu peço um resumo, tá? De como o senhor chegou a ser quem o senhor é hoje, né? Um pouquinho da sua história, no nosso caso, um pouquinho do seu testemunho, para todo mundo que está aqui te conhecer. Então fica à vontade e conte aí pra gente. Olha, João, eu cresci numa família muito simples, muito humilde. Meu pai é cabeleireiro, minha mãe trabalhava na cantina de colégio. E na nossa geração, a gente sempre foi muito acostumado a correr atrás das coisas, né? A gente não tinha essa super proteção que nossos filhos têm hoje. Então, Uhum, desde sempre eu aprendi a viver por conta própria, né? Ia para o colégio sozinho, fazia quase todas as coisas que eu precisava sozinho. E mais ou menos aos 14 anos de idade, eu comecei a ser músico profissional. Ingressei pela música, só que quando eu cheguei nos meus 18 anos, 18 para 19 anos, João, eu percebi que eu não conseguiria alcançar os meus sonhos, os meus objetivos como músico profissional. Eu não era uhum, um grande profissional da música, tocava bem e tudo mais, mas o mercado cearense também é muito complicado. E eu tinha grandes objetivos na minha vida, sempre tive. E eu percebi logo que eu percebi que com a música eu não iria alcançar esses objetivos. E aí ingressei em outras áreas, com profissão em outras áreas. E aí uhum. foi quando eu comecei a minha trajetória no ramo das telecomunicações. Eu comecei lá atrás, com 19 anos, trabalhando, vendendo plano empresarial da Oi. Sempre no ramo na área comercial das empresas. E aí eu comecei lá. E a minha trajetória, eu fui passando de uma operadora para outra, crescendo. Quando chegou assim, quando eu trabalhava na própria Oi, nós chegamos num ápice onde eu estava ganhando muito bem. Sei lá, na época, há 10 anos atrás, não, há 15 anos atrás, eu ganhava 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, era muito dinheiro naquela época, né? Uhum. Só que o grande problema das telecomunicações é que as coisas mudam muito rápido e muito repentinamente. De uma hora para outra, o mercado vira, uma operadora é vendida ou comprada e tudo muda. E nessa adaptação dessa mudança, eu não consegui me assentar. E aí eu Uhum. quebrei. E aí uma dica, uma realidade. A maioria, eu não diria todos, mas a maioria dos grandes homens empresários, dos grandes líderes já quebrou. Entendeu? Mais de uma vez. Mais de uma vez, muitas vezes mais de uma vez, entendeu? Então, se você quer aprender alguma coisa na sua vida, quebre, porque você vai aprender muita coisa. É difícil, é Você aprende como não doloroso, fazer, né, pastor? você aprende muita coisa. É doloroso pra caramba, mas você aprende muita coisa. E aí, quando eu quebrei, eu fiquei juntando os cacos para poder me refazer, me levantar. E aí comecei de novo, comecei minha trajetória, entrei para outra empresa. E de uma hora para outra apareceu na minha vida a empresa que eu trabalho até hoje, a empresa que hoje eu tenho algumas sociedades, enfim, que é a Wirelink Telecom, que foi realmente Uhum. um presente de Deus para minha vida. E aí eu ingressei lá e estou lá há mais ou menos 10 anos. No meio disso tudo, teve também a questão da participação da igreja, né? Eu estou na Igreja Batista Comunidade do Amor há 20 anos. Está fazendo agora 20 anos. E foi lá que eu conheci minha esposa, a Adriana. Foi lá onde eu me casei, né? A gente éramos todos jovens lá, todo mundo junto lá no dia de sábado com o Ministério de Jovens.
E ao longo dessa trajetória minha como executivo, eu também Uhum. eu também trilhei também essa busca pela Caminhada. liderança, essa caminhada também dentro da fé, né? Dentro lá da igreja. E aí me tornei líder em vários segmentos da igreja, líder do Ministério de Louvor, líder de outros ministérios também, até que depois de eu já casado, um dia o reverendo me chamou para ser um dos discípulos direto dele. No caso, eu e a Adriana, sermos discípulos do pastor Munguba e da pastora Isabelle. E Através aí, daquela profecia, se é que é a profecia do Mike Murdock, né? Dos não, 12 homens que iam. não, isso daí, essa história é diferente. Eu vou explicar essa Ah, história aí. Essa história é o seguinte: um dia o pastor Munguba foi fazer um curso lá no Mike Murdock, lá em Houston, se eu não me engano. Ou é em Dallas ou em uhum. Houston. Agora não me... Eu já fui até lá no. Eu já até visitei o Centro de Sabedoria lá do Mike Murdock, mas não lembro a cidade. Enfim. Mas um dia ele foi lá e o Mike Murdock fez uma profecia para ele que 12 homens iriam ajudar o reverendo no sustento do ministério. 12 homens empresários, 12 homens prósperos. Quando o pastor Uhum. chegou na igreja, ele falou sobre isso no púlpito. Disse: olha, o Mike Murdock disse que Deus vai levantar 12 homens para sustentar aqui o nosso ministério, para nos ser coluna aqui desse ministério. Quando terminou o culto, eu fui lá nele. Eu disse: ó, pastor, só tem 11 vagas porque uma já é minha. Mas na época tu ganhava quanto por mês? Rapaz, nessa época que eu falei isso, eu tinha uma motozinha CG 125, fumaçando vermelha. Rapaz, não tinha nada, não tinha nada. Tu Mas sabe, olha, deixa eu fala. te falar uma coisa rápida sobre isso. Eu tenho uma tese que eu criei assim, assistindo filmes e assistindo histórias e testemunhos, como o Celebrando a Recuperação trabalha muito com testemunho, né? Para os outros, né, que não são da igreja, que não são de Cristo, vamos dizer assim, é um ato de loucura. E no nosso caso, a gente chama isso de ato de fé. Não existe milagre sem um ato de loucura ou de fé da pessoa. Então, tipo Verdade. assim, o cara não ganha nada, e eu sou um dos que vai se sustentar aqui, mas como eu não ganho nada, não interessa, não sei, Deus vai prover, eu sei que eu sou. E vai lá e né? Então, sempre o milagre antecede um ato de loucura que aos olhos do ser humano, não que aos olhos do ser humano é loucura, né? Mas para Deus nada é loucura. E aí, comprovando mais uma vez essa minha tese. João, na realidade, eu já cometi muitos atos de loucura. Que o Uhum. povo por aí vão dizer que eu sou doido, vão dizer que isso é fanatismo e tal. E eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que eu cometi esses atos de loucura, todas as vezes eu fui recompensado extremamente, entendeu? Muito Sim, acima do que eu imaginei. amém. As pessoas podem dizer que é loucura, as pessoas podem dizer que é coincidência, mas eu particularmente não acredito em coincidência. Eu acredito em fé. Eu acredito que Deus se move através de muitas das nossas loucuras. E Ele vai lá e chega junto, entendeu? Você vai, Eu prova, prefiro coloca ser a um prova. louco, eu prefiro ser um louco dando oportunidade para Deus fazer milagres na minha vida do que apenas me sentar no banco. Apesar de ser bom sentar no banco de vez em quando. Joãozinho, eu tenho cada história da loucura que eu fiz. Você não tem mais. Você não Dá pode 10 imaginar, likes. não. Dá, Dá 10 likes. rapaz, é cada história que você. As pessoas ficam vendo assim, ficam doidas. Eu posso dar tempo de eu contar uma? Pode, eu já ia perguntar, conte assim, é que o senhor acha mais. Rapaz, é assim. Há um tempo, logo no. Essas coisas que eu tô falando, essas mudanças aconteceram todas ao longo de 2, 3 meses. Do dia que eu falei sobre essa história do Mike Murdock, 3 meses Aham. depois aconteceu um seminário lá na igreja. Veio um pastor de fora fazer um seminário lá na igreja sobre finanças e tal, fé. E aí eu era músico, né? Eu tava lá tocando teclado. 3 dias de seminário. No segundo dia, o ministro disse assim: olha, depois da gente já ter chorado assim horrores, depois da gente já ter aprendido um monte de coisas importantes, o cara
olhou pra gente e disse assim, olha, vocês vão amanhã trazer uma oferta de sacrifício. Aí eu digo, rapaz, eu comecei a chorar. Rapaz, veio um negócio em mim, eu comecei a chorar, tocando teclado e chorando. Lá em cima, eu morrendo de vergonha. Pai, o que esse pessoal tá pensando? Mas eu comecei a chorar e tal, e Deus falou muito forte comigo. Veja só, eu tinha acabado de fazer um negócio com essa empresa que eu trabalho hoje. E tinha ganho uma comissão de R$ 1.500. 3 cheques de R$ 500. Um ia vencer essa semana, na semana, 30, 60, né? Normal. Certo. E eu tava no auge da minha quebradeira. Certo? Eu já tava Era o dinheirinho do desafogar, né? Não, rapaz, você não tem noção. Eu já tava com... Nessa época eu morava de aluguel, eu tava com 4 meses de aluguel vencidos, 5 meses de condomínio atrasados. O meu carro já estava praticamente na busca e apreensão. Eu tinha um carrinho, um Corsazinho hatch. Rapaz, eu estava no auge do sufoco. Aí, quando o menino falou isso para mim, aí eu disse assim, aí Deus falou assim para mim, rapaz, você vai dar tudo. Aí eu, rapaz, como é que eu... Faça comigo não, né? Como é que eu vou dizer isso para minha mulher? Meu Deus do céu. Aí eu fui, João. E quando terminou o culto e tal, não sei o que, eu entrei no meu carrinho hatch lá, com um pinguinho de gasolina que tinha para ir para casa. Eu estava numa situação muito difícil. Fui para casa, aí dentro do carro eu disse assim, minha filha, sobre aquela oferta lá que o pastor disse que a gente ia trazer, Deus falou para mim que a gente ia dar tudo. Aí ela falou assim, pois Deus falou a mesma coisa para mim? Então, pronto, pois é de Deus. Aí eu fui para casa, né? Rapaz, eu fui para casa, eu tinha R$ 300 na minha conta. Eu te transferi os R$ 300. Quando eu disse tudo, é tudo mesmo. Eu tinha R$ 300 na minha conta, botei os R$ 300 na minha conta, botei lá no envelope, peguei os 3 cheques de R$ 500, botei dentro do envelope e fiquei assim com R$ 50 no bolso. Juro pra você, os R$ 50 que é o dinheiro que eu tinha. Isso com 4 meses de aluguel atrasado e 5 meses de condomínio. Mas sabe por quê, João? Por que eu pensei? Eu disse assim, cara, é o seguinte, esses R$ 1.500 aqui não vão resolver meu problema. Então, eu tô fazendo aqui uma loucura, mas uma loucura estruturada, uma loucura pensada. Não é uma loucura, é uma loucura movendo a minha fé. Entendeu? Sim. E aí a loucura que eu falo, ela tá ligada ao acreditar incondicionalmente ao que Deus pode fazer nas nossas vidas. Pois é. Aí, João, eu sei que eu fiz essa loucura. Fiz esse passo de fé, não é loucura, né? Dei esse passo de fé, coloquei lá. Nessa época, João, aconteceu muito milagre dentro da nossa igreja. Muito. Rapaz, coisa de louco. Pra você ter ideia, teve gente que sumiu dívida, teve gente que apareceu dinheiro na conta. Um monte de gente, assim, próximos a gente. Pessoas que eram discípulos meus, pessoas que eram meus discípulos diretos, que eu mentoreava, discipulava, e as pessoas iam contando. Pois bem, no meu caso, não sumiu nenhuma dívida, não apareceu dinheiro na conta, de jeito nenhum. Mas Deus falou muito forte para mim que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida, entendeu? E a primeira coisa que eu mudei foi onde eu trabalhava. E Deus me mostrou muito claramente que esse lugar onde eu estava não era para mim. Quando eu mudei, na realidade eu peguei e disse assim, quando eu visualizei o que tinha acontecido por causa desses 3 cheques de R$ 500, eu fui lá no cara que eu trabalho até hoje, o Adriano, da Wirelink, que eu sou muito grato, e disse assim, Adriano, eu tô saindo de onde eu estou, tô vindo trabalhar aqui com você. Na época, o Wirelink era uma empresa bem pequena mesmo. E aí eu tô vindo trabalhar só com você aqui, e é o seguinte, se eu vender, você me paga a comissão. Se eu não vender, você não me paga. Pronto. Eu não estou pedindo emprego, eu não estou pedindo salário, eu não estou pedindo ajuda de custo, eu não estou pedindo nada. Meus resultados, né? Se eu trouxer resultado, você me paga. Se eu não trouxer, você não me paga. Aí eu pergunto para você, qual é o empresário que não quer um funcionário assim?
Claro, É só resultado, meu claro. amigo. Aí É. ele olhou assim, rapaz, ele sorriu de orelha a orelha, né? A hora, meu filho, na hora. Bora. Quando é que você começa? Mas ele foi muito generoso comigo nesse dia. Ele olhou assim pra mim, ele disse assim, rapaz, você tá vindo aí da outra operadora, né? Você deve estar precisando de dinheiro, não tá? Aí eu disse, rapaz, tô. Aí ele fez um cheque, cara, de R$ 2.000 e me entregou na minha mão, cheque dado. Isso Me- depois da E oferta. depois da oferta. Tudo isso na outra semana. Isso, Entendi. o evento aconteceu no sábado, sexta, quinta, sexta e sábado. Quando foi na Uhum. segunda-feira, eu fui lá bater na porta do Adriano com essa informação que eu ia trabalhar, Proposta. começar a trabalhar, essa proposta que eu ia trabalhar. Ele me deu R$ 2.000. Com esses R$ 2.000, eu fiz a minha primeira viagem e trouxe um monte de contrato. E aí, João, os contratos simplesmente eles começavam a cair no meu colo. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Era muita coisa mesmo. Além desse compromisso que eu fiz, desse ato de fé que eu fiz o compromisso de ser um dizimista de 20%. Então, de tudo que eu recebia, eu devolvia 20%. É outra loucura, porque bicho, Uhum. você às vezes depositar dízimo de R$ 10.000, de R$ 12.000, é difícil, não é É, brincadeira. não. Não é fácil. É, não. Principalmente você saindo de uma situação financeira ruim, tendo um monte de dívida para pagar. Entendeu? Então você às vezes Uhum. devolver cinco Talvez mil aqueles reais, 10 mil ajudaria muito mais rápido a pagar o que já deve, né? R$ 10.000, bicho, é R$ 10.000, não é pouco. Tu é Há doido. 10 anos atrás era muito Agora, dinheiro. se 10 mil reais é muito hoje, imagina 10 anos atrás você Pois, quebrado. pois é, entendeu? Era muito dinheiro. Mas eu fiz isso. E não me arrependo. Uhum. Por quê? Porque Deus me fez prosperar muito. Só para você ter ideia, eu comecei a trabalhar na Wirelink no mês de outubro, mais ou menos. Certo? No mês de novembro. No mês de novembro. Uhum. Para você ter ideia, quando foi 6 meses depois, eu comprei meu primeiro apartamento. Outra loucura que eu fiz. Outra loucura que eu botei lá e Deus honrou. Sabe como foi o negócio do apartamento? Eu cheguei no cara para comprar o apartamento, o cara era um repasse, aí o cara queria R$ 50.000. Aí eu cheguei para ele e disse assim, sim, mas como é que é esses R$ 50.000? Não, R$ 50.000, tem que pagar. Deus tinha falado para mim que eu ia comprar um apartamento. Aí eu fui atrás. Quando chegou nesse impasse desses R$ 50.000, eu não tinha os R$ 50.000, eu tinha os R$ 5.000 na carteira, no banco, nessa Uhum. época. Aí eu voltei para casa, eu fiquei chateado, aí orei com Deus. Deus, foi que você não disse que eu ia comprar um apartamento? O senhor não disse que ia me dar um apartamento? Ia arrumar um É. jeito de eu comprar? Aí Deus falou assim para mim, você não fez nenhuma proposta, você não fez nenhumas contas, você não... Você não deu nem a Você, oportunidade de lhe dar o milagre, é, né? é. Aí Deus falou assim para mim, mas desse jeito, ó, rapaz, João, aí eu peguei o meu computador, abri e peguei uma planilha, peguei as vendas, o funil de vendas, o que é? São as prospecções que foram feitas, que ainda não vieram a ser contrato, mas que a gente espera fazer o contrato. Uhum. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz, se eu fechar isso aqui, eu pago isso aqui. Se eu fechar isso aqui, Aí, cara, sabe o que eu fiz? Eu disse assim, olha, eu liguei pro cara e disse assim, eu tenho uma proposta, 5 cheques de 10.000. Eu não tinha dinheiro para cobrir nem o primeiro. 5 cheques de 10.000. Aí o cara não foi uma semana depois ele me liga aceitando. Aí eu meti lá, eu botei lá Aí os começou o milagre, ele aceitou, né? 5 cheques de 10.000. Eu não sei como foi que eu paguei, cara. Não sei. Eu sei que eu paguei. Os contratos vieram, as comissões vieram, e graças a Deus. Se duvidar, nem foram os contratos que tu tinha imaginado que iam fechar, foram outros, porque Deus trabalha É, comigo, Deus trabalha assim. cai no colo, Eles, bicho. Cai no colo. aí Na não hora pode. por exemplo, eu estava em casa, meu telefone tocava. Uhum. Ei, amigo, você trabalha na Wirelink? Trabalho. Não, estou precisando disso aqui. Tinha dia que 2, 3 clientes me ligavam assim, entendeu? Do nada. É. Do E, nada. Aí você e- vai dizer que isso é coincidência? Eu não Não, acho. também não acho, não. Também não acho, não. E aí, o senhor nessa caminhada
que a gente já entendeu de se tornou um grande empresário, hoje o senhor atende na mesma Wirelink o Norte e Nordeste, praticamente todo o senhor tem contratos fechados e atende o Norte e Nordeste inteiro hoje. O que acontece é o seguinte, a Wirelink ela foi expandindo a sua rede, né? E hoje ela tem 25 mil quilômetros de rede. Então a nossa rede vai do Pernambuco, ali de Recife, até o Pará. Hoje já se estendendo um pouco ali para o Centro-Oeste, a gente tem também uma rede que vai de Imperatriz até Brasília. Nós fechamos agora recentemente um circuito Brasília-São Paulo, e entre São Paulo e Rio nós também temos rede também de São Paulo e Rio. Que é de fornecer internet, não é isso? O nosso negócio é a internet. A gente trabalha vendendo internet, vendendo acesso à internet. Entendi. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, eu sou lá na Wirelink, eu sou um representante comercial, trabalho no comercial da empresa. Mas ao longo da trajetória, a gente foi se tornando sócios em outras operações, também no ramo de internet, que é o que a gente sabe fazer. Então hoje eu sou sócio de 3 empresas no Pará, eu sou sócio de uma empresa aqui em João Pessoa, que eu inclusive comprei recentemente. E se eu for falar para vocês, gente, é tudo coisa assim de Deus, entendeu? Que eu fui lá, que Deus me mostrou. Essa empresa do Pará mesmo, eu estava em São Paulo, presta atenção, eu estava em São Paulo um dia, o cara lá de Belém me ligou, dizendo que queria comprar a internet. O evento que eu estava em São Paulo não estava prestando, eu saí do evento, encerrei o evento, troquei minha passagem, fui para São Paulo, gastei uns R$1.500 a mais. Quando eu cheguei lá, o cara disse assim, você veio aqui para me vender produto, né? Mas eu não vou comprar nada de você. É você que vai comprar a empresa de mim. Quando o cara falou isso, eu disse, paz, pronto, perdi a viagem. Só que eu já estava lá, aí não, então deixa eu ouvir sua proposta. Aí o cara foi falar a proposta, falou blá, 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 blá. Quanto é a empresa? 6 milhões. Eu olhei assim, aí Deus falou de novo comigo. Vá para a planilha, faça os cálculos. 6 milhões. Aí eu fiz os cálculos e tal. Se a gente fizer isso e tal. Fui lá, apresentei. Adriano, nós vamos comprar uma empresa lá no Pará. É assim, assim, assim. E quanto é? 6 milhões. Tu é doido, cara. Tu tá ficando doido. Aonde que nós vamos comprar? Tu tá ficando doido e tal. Não tem condição. Claro que você tá ficando. Tu tá ficando doido. Não, nós vamos comprar. Aí eu disse, nós vamos comprar como? 30 parcelas de 200 mil. O cara não vai aceitar, tu tá ficando doido, o cara não tá ficando doido. Vai aceitar, cara, vai aceitar. Aí eu fui, nós fomos bater lá no Pará, fizemos uma proposta pro cara. Quando eu fiz a proposta pro cara, o cara também riu da minha cara. Tu tá ficando doido, o dono da empresa, né? Eu vou vender para você por 30 parcelas de 200 mil. Tu é louco. Bom, eu só posso pagar se for assim. Voltei para Fortaleza. Uma semana depois ele me liga. Aquela proposta ainda tá de pé? Aí, foi feito. Pastor... Foi feito e foi pago, viu? O mais importante é que foi pago, né? Foi feito e foi pago. E junto com essa caminhada de sair de um vendedor de planos, né, para um cara que comprou a última compra, uma empresa de 6 milhões, não é brincadeira. O senhor desenvolveu um crescimento espiritual e pastoral e hoje é pastor de uma igreja, né? Deixa eu só responder a pergunta aqui do nosso amigo pastor Francisco Nascimento. Ele perguntou essa aqui, que eu vou fazer. Então isso aí. Eu tô no ritmo, vai dar certo. Isso aí ele educadamente dizendo que nós estamos fugindo do tema da live, entendeu? Tá certo. Ele pensa que eu não me toco, mas eu me toquei. Então, assim, como é que... porque uma vida de empresário é difícil, né? Ter esse sucesso, esse resultado, dedica tempo, estudo e muito preparo para chegar ao nível que o senhor chegou. Mas também para desenvolver o nível de ser pastor de uma das bases de uma grande igreja, não é fácil. Como é que o senhor concilia, como foi conciliar isso, né? E se o senhor puder dizer assim, quais são os maiores desafios de viver essa dupla jornada?
Nós até esquecemos de falar, quando estava falando sobre a minha trajetória, nós paramos, É, né? Como isso. líder na igreja, eu fui continuando o crescimento, né? Em 2013 fui Uhum. consagrado a pastor. Lá na nossa igreja nós trabalhamos com pequenos grupos, nós chamamos isso de linhas. Então eu tenho uma linha de pequenos grupos, ou uma rede de pequenos grupos, de acordo com a igreja, com as outras igrejas, né? E Uhum. aí o que acontece? A gente tem hoje 500 e quase 600 discípulos abaixo dessa linha. 40, 30 e poucos pequenos grupos hoje em dia. E aí depois veio o desafio de abrir a igreja lá no Industrial, né? De abrir uma filial, digamos assim, da Comunidade do Amor no Industrial, que está lá sob os meus cuidados e também é com a ajuda do pastor Léo e pastor Efigênia, também, que amo muito. E aí veio essa responsabilidade a mais, né? Da gente estar fazendo os cultos lá todo domingo. Nós chegamos a ter, Joãozinho, para você ter ideia, 3 cultos por domingo. Todos os domingos, 3 cultos. Hoje, Antes da pandemia. antes da pandemia. Na realidade, quando nós ampliamos um pouco a nave, nós diminuímos para 2 cultos. Mas hoje, antes da pandemia, nós estávamos fazendo os 2 cultos, um às 10 e outro às 18. Só um não Só para as cabe. pessoas que estão aqui, o que é a nave? Nave é o prédio, o templo. A Os nave da templos igreja. centrais, É o né? templo. O Entendi. auditório. O auditório. Então, Uhum. só para você ter ideia, por lá passam todos os domingos entre 500 e 600 pessoas assistindo os cultos nos domingos. Uhum. Lá no Conjunto Industrial, onde nós pastoreamos. E aí a pergunta é, como conciliar, né? Eu vou dizer Os para maiores você, desafios disso. o desafio é porque é o seguinte, eu via, por conta das empresas, dos trabalhos, a gente tem que estar muito perto às vezes, né? Fazendo visitas e principalmente quando você é sócio do negócio, você tem que estar lá perto também do negócio para poder ver o negócio crescer, para poder cuidar. Tem Uhum. várias áreas que você tem que realmente interagir, o comercial, o financeiro e tal, o operacional. E aí, por isso eu tenho que viajar muito. Então, praticamente quase todas as semanas eu tenho que fazer alguma viagem de 2, 3 dias, às vezes 4, 5, uma semana inteira. E aí tenho que voltar. Mas assim, não é fácil, porque as viagens consomem muito tempo. Quando eu viajo, eu realmente me desligo. Eu sou igual o pastor Munguba. O pastor Munguba, rapaz, quando ele viaja, a gente já viajou muitas vezes juntos. Rapaz, o homem esquece ele vive ali aquela viagem. Eu também não consigo fazer de outro jeito. Se eu tiver viajando a trabalho, eu vivo intensamente aquele negócio ali. E aí eu muitas vezes me desligo, isso é talvez até um defeito, mas eu me desligo de muitas coisas das outras funções. Por quê? Porque eu Uhum. preciso estar focado naqueles dias, naquele produto, naquilo que eu vim fazer. E é por isso que talvez eu entregue o resultado. Por quê? Porque eu chego para fazer e resolvo. Se eu Mas tiver também, o outro lado é que quando vai para a parte do pastoreio, também desliga lá do outro. também, exatamente, também. Eu dou Então, uma talvez desligada. esse seja o segredo de conseguir conciliar as duas coisas. Existe uma questão muito importante que é a questão do foco, né? Uhum. Do que você está fazendo. Como é a palavra fugiu aqui? Do que é realmente preponderante, do que é o mais importante. Né? Prioridade. Prioridade. Pronto, desculpa, estava fugindo a palavra. O que é prioridade? O que é prioridade, João? Na realidade, na nossa vida, não existe uma prioridade. A prioridade da Uhum. vez é essa. Da outra vez é a outra. Por exemplo, quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Ponto. Quando eu estou no trabalho, eu estou no meu trabalho. E nada me atrapalha. Quando eu Prioridade é a estou bola da vez, né? É a bola da vez. Por quê? Porque, na Uhum. realidade, eu tenho 3 pilares importantes. Família, o trabalho, que é o sustento da família, e o ministério. Aí eu digo para você, se eu for escolher qual é a prioridade, é Um não vive sem difícil. o outro, né? Porque é Um é difícil. pilar do outro. É Um é difícil. pilar do outro. Você fala assim, mas a família é prioridade. Aí tem a palavra, buscar a Deus acima de todas as coisas. E o ministério. Tem muita gente que vive realmente focado no ministério. A prioridade é o trabalho, que sustenta os outros 2. E a família?
Vai ficar onde? Então, na realidade, não existe para mim uma prioridade. A prioridade é a prioridade do momento. Quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Quando eu estou no trabalho, eu estou no meu trabalho produzindo. Quando eu estou na igreja, meu irmão, eu estou lá dando o meu melhor. Tanto é que lá no industrial eu toco, eu ajudo lá no louvor e tal, eu prego. Rapaz, os cultos lá são poderosos. Rapaz, o negócio é o fogo. Você já foi lá e viu como é que é, né? Sim, sim, sim. O negócio lá Tem é. até um que entrega a vida toda semana, né? Rapaz, toda semana ele tá lá, então conheceu ele, né? É, bicho. Benção, né? Bom que ele É, renova a fé dele toda semana. é. Acho que eu fico pensando assim, a gente que não na mesma, talvez não na mesma intensidade financeira, mas na mesma intensidade de volume, de trabalho, de coisa para fazer, desenvolver várias funções, eu fico pensando assim, uma das maiores dificuldades que deve ter para um cara que é empresário de sucesso em várias empresas, em vários estados, né? Porque de certa forma ele se torna um espelho para todo mundo que está ali no downline dele, e para um cara que é pastor, que também tem um downline gigantesco que se espelha nele, né? E aí a gente vê um país onde, num senso comum que eu não acredite, que talvez não seja verdadeiro, a necessidade de não ter uma postura tão, tão reta, tão na palavra de Deus, e entra um cara que é um empresário de sucesso, e que é um pastor, e que precisa seguir uma linha baseada em princípios, em valores bíblicos, né? E aí consegue ter sucesso nos dois. Eu queria saber, existe realmente uma dificuldade muito grande de se manter na palavra de Deus no meio do povo não cristão, do mundo de trabalho? Paz, existe, João, sabe por quê? Porque o meio empresarial ele é muito voraz, entendeu? A competição é muito grande. Uhum, E outra coisa, nós estamos num país onde as leis também não ajudam. As leis, elas não ajudam os empresários, entendeu? É uhum, muito complexo. A carga tributária, para você ter ideia, em telecomunicações chega a mais de 40%. Então, imagine só que mais de 40% do que eu produzo fica para o governo. Entendeu? Mais de 40%. Isso eu estou colocando só uhum. os impostos do produto, fora a parte trabalhista. Se você for botar a trabalhista junto, aí passa dos 50%. Entendeu? Então é um negócio muito, muito, muito difícil. E aí você encontra muita deslealdade, você encontra muitas pessoas fazendo as coisas erradas, você encontra roubo, você encontra pessoas. Eu mesmo, dentro do meu negócio, do meu ramo de atuação, eu já tive colaboradores que eu tive que tirar porque estava roubando, entendeu? Estava me roubando, estava roubando a empresa, tava. Uma coisa é certa, os caras sempre arrumam um jeito de fazer as coisas erradas. Sempre. Você diz, não, isso aqui não tem erro, não tem como o cara roubar. O cara acha um Dá um jeito de jeito, roubar. né? Ele arruma um jeito de roubar. Então, é muito desafiador. Por quê? Porque as leis são complicadas, entendeu? É muito desafiador. O próprio mercado é muito competitivo. Hoje em dia a gente está vivendo o meu mercado mesmo de internet cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil. E nós estamos aí numa corrida grande para fibrar as cidades, para fibrar tudo, para poder colocar fibra na porta do cliente, que é o que vai dar dinheiro. Parou, Meu amigo parou na aí, pandemia. não, ainda tá rodando. Meu amigo Eduardo Lages aí, ó, acompanhando a gente na live, sabe muito bem o que Aham. é isso. Grande amigo meu, grande parceiro meu, grande. Inclusive, foi eu que trouxe o Eduardo para o Arilink, trabalha aqui com a gente também. Hoje tem operações lá em Teresina, tem operações lá em Brasília, e sabe o quanto que é corrido, o quanto que a gente tem suado a camisa para poder correr e fibrar. As coisas não Uhum. pararam, graças a Deus, né? Mas nós estamos muito preocupados com com a inadimplência, né? É. Hoje é a nossa maior preocupação. É bem simples, João. Todo mundo precisa de internet, isso é claro, isso é óbvio, certo? Eu estava Mas pensando aqui, em relação a isso, desculpa, mas em relação, eu estava pensando aqui, talvez para vocês que fibrem, né, que trabalham com link dedicado e tal, vai ser uma grande oportunidade, uma grande reviravolta agora, né? Porque o mundo entendeu que a gente precisa da internet.
O problema, João, é que a economia sem rodar, você termina sendo afetado. O nosso mercado termina sendo afetado. Porque, veja só, como é que o trabalhador, aquele lá que ganha um salário, que ganha R$ 2.000, ganha R$ 3.000, que tem a sua internetzinha lá da sua casa, que paga 80, 90, R$ 100 na sua internet, como é que ele vai pagar essa internet se ele não está recebendo? Se ele não está saindo para vender lanche, entendeu? Imagina quantos milhões de brasileiros vivem como autônomos, né? Correndo atrás todo dia correndo atrás do dinheiro do almoço do dia seguinte, né? Então, isso daí vai afetar a economia. A preocupação do presidente, eu sei que às vezes muita gente acha que ele é doido e tal, não sei o quê, mas é uma decisão muito difícil de tomar. Você fecha, você bota todo mundo em casa e quebra o país, ou você solta todo mundo para o país produzir e morre um monte de gente? Rapaz, eu, sinceramente, não queria estar na pele dele para tomar essas decisões. Porque e aquele não negócio, é se ele fizer um fácil. tá errado, se ele fizer o outro tá errado, né? Ninguém vai perdoar do dois. Não. É complicado. É difícil, porque você fecha o país quebra. Ninguém tem dinheiro para nada. A economia vive do giro, entendeu? Aí você bota todo mundo em casa, aí você livra, bota todo mundo, não, vamos trabalhar, vamos todo mundo pra rua. Aí morre um monte de gente por causa do corona. Meu amigo, não é fácil, viu? Não é fácil, não. Mas essa aí é a questão. A questão é que se o pessoal não tiver dinheiro para pagar as contas, eles não vão pagar. Entendeu? Então, esse meu medo é em todas as áreas. É o cara da TV, é o cara da internet, é o cara é o valor do condomínio, né? Tudo, entendeu? E o grande Até porém é quem o acha que seguinte. tem o seu salário garantido porque é um funcionário público, alguma coisa assim, se a economia continuar parada do jeito que está, o governo não vai ter mais como te pagar, meu irmão. Exatamente. Daqui a E o, pouco não vai ter dinheiro. e o Vai fazer o grande quê? E o grande problema, João, é o medo da escala da violência. Porque vai chegar um momento que o pai de família lá com os filhos com fome, dentro de casa, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, o que eu vou fazer? Nada, eu vou roubar. Bota uma faca no COIS, aluga uma arma, que tem esse negócio de alugar arma, né? Aluga uma arma com um traficante e vai para a rua. Ganhar o pão de cada dia. Entendeu? Complicado. E os filhos passando fome Pastor em casa. Cleber, nós temos 2 minutos de live para finalizar. Eu queria que o senhor desse suas palavras finais nesses 2 minutinhos, mas com Eita. uma dica, tá? Para quem é cristão e quer ser um empreendedor, e com suas considerações finais, sua mensagem final para a gente começar a encerrar. Show de bola. Gente, a minha dica, assim, o melhor que eu tenho para falar para você é o seguinte: seja o melhor. Não se contente em ser o segundo, o terceiro, o quarto, não. Aonde você estiver, se você for um zelador, você tem que ser o melhor zelador. Se você for um porteiro, você tem que ser o melhor porteiro. Se você for um cara de vendas, você tem que ser o melhor vendedor. O que eu tenho que fazer para ser o melhor vendedor? Eu tenho que aprender sobre um produto, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que fazer alguma coisa. Não importa. Não importa quais são as suas limitações. Seja o que for fácil, né? Você precisa vencer as suas limitações e ser o melhor. A gente chegou até onde nós estamos hoje, não foi porque as pessoas gostavam de mim. Não foi porque o cara, esse aqui é bonitinho, esse aqui não sei o quê. Não, eu tenho pena desse. Não, não é isso, cara. O mundo é de resultado. E quem tem resultado vai chegar na frente. E quem tem resultado, as pessoas querem pessoas que deem resultado ao seu lado. Um grande empresário, ele quer uma equipe que dê resultado. E por que você dá resultado? Por que dá resultado? Porque eu aprendi a ser o melhor em tudo que eu faço. Se for para fazer alguma coisa, eu vou fazer direito. Eu vou fazer e vou aprender. Se tiver alguém fazendo alguma coisa melhor do que eu vou lá aprender. Eu vou lá procurar. Eu vou lá saber como é que esse cara está fazendo. Eu já viajei para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para visitar empresas, para verificar como que as empresas estão trabalhando lá, dentro do nosso mesmo ramo. Isso para fazer, só para ver como é que é. Não é para fazer, não é nem para fazer curso. É só para ir lá, só para curiar, para ver como é que a empresa está trabalhando. Entendeu? Exatamente. Então, qual é a questão? 30 segundos. Seja o melhor.
faça de tudo para ser o melhor. E faça de tudo para que as pessoas vejam que você é importante para a empresa. A pior coisa que tem é no dia que você sai de férias e a empresa olhar para você e verificar que você não fez falta. Amém? Gente, 10 segundos, desculpa interromper, pastor. Vai ficar gravada a live. Vamos marcar outra, tá? Vamos. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe.